Abra comigo nesta tarde a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. Eu me volto ao Salmo de número 25. Nós leremos o versículo de número 12, esta porção das Escrituras, para a nossa meditação nesta tarde. Salmo de número 25, versículo de número 12, palavras do salmista Davi em oração. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O nosso título nesta tarde é Sendo Guiado por Deus, ou a condução divina na jornada da vida. Bem, eu gostaria de lidar neste salmo e em alguns outros textos das Sagradas Escrituras com as diretrizes para se conhecer, para se buscar, saber a vontade de Deus naquelas áreas mais importantes da vida de um cristão. Nós queremos considerar a condução divina nesta tarde. Um ensino belo, um ensino profundo e prático, e um ensino, meus queridos amigos, dos mais necessários para a vida cristã. Como conhecer a vontade de Deus nas grandes questões da vida? Como ser guiado por Deus, como estar certo, ter certeza da vontade de Deus. Bem, eu devo começar com esta nota. Nós cremos nesta igreja, como povo de Deus, como tem crido a vasta maioria da igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos, que Deus possui de fato uma vontade específica para todo crente naquelas grandes áreas da vida. Mas de algumas décadas para cá, 30, 40 anos, tem se levantado um novo ensino que busca, não diretamente, mas esse tem sido o efeito desse ensino, negar este ensino, esta verdade, que todo o povo de Deus tem crido, tem abraçado, de que Deus possui sim uma vontade específica para os seus filhos e filhas naquelas grandes decisões da vida. E eles têm dito, muitos livros e alguns best-sellers, não é? Sobretudo nos Estados Unidos, têm chegado ao Brasil de alguns anos. Eles têm dito que Deus, esses escritores, Deus não possui uma vontade específica para seus filhos em áreas como casar ou não casar, com quem casar, qual profissão seguir, em que cidade, em que localidade morar, qual igreja local ser fiel e permanecer ali por toda a vida. Eles dizem que Deus não possui uma vontade específica para seus filhos e filhas, e eles dizem que cabe a cada crente, usando a inteligência que Deus nos deu, usando o senso comum e princípios morais, decidir como lhe apraz, contanto que as decisões tomem base em princípios morais. Deus não intervém, Deus não tem uma vontade específica para seus filhos e filhas. Isso é o que eles têm dito ultimamente. E meus queridos amigos, eu não preciso lhe dizer o resultado trágico de uma concepção como essa, não é verdade? Em minha geração, 40 anos de idade, em minha geração, eu tenho testemunhado entre amigos, entre colegas, entre pessoas com quem eu convivi no passado, e agora observo também na internet, tantas tragédias, tantas tristezas, tristes remorsos que são o quê? Senão a consequência de não conhecer, de não abraçar esta verdade, de que Deus possui uma vontade específica para seus filhos e filhas nestas grandes avenidas da vida. Rejeitar a vontade de Deus para o casamento, para a profissão, onde morar, estas grandes avenidas da vida pelas quais nós devemos jornar por muitos anos, rejeitar a vontade de Deus é uma receita certa para a autoindulgência, para a insubmissão ao senhorio de Cristo e para tristes remorsos ao longo da vida. Será que você, como eu, em algumas áreas, antes da nossa conversão, coisas que nós fizemos, decisões que nós tomamos, será que hoje nós não nos entristecemos e nos arrependemos porque tomamos decisões sem buscar o princípio na palavra de Deus? Talvez porque não conhecíamos, é claro, não éramos crentes em Cristo Jesus, ou se éramos salvos, simplesmente não buscamos a direção de Deus. Assim, este é um tópico, este é um tema dos mais importantes na vida cristã. E este novo ensino é um grande erro. É óbvio, não é? Este ensino que nega que o crente deve buscar a vontade específica do Senhor. É óbvio o mal que isso pode acarretar para um crente e para uma igreja local. Por quê? Porque no momento em que nós não respeitamos mais a vontade específica de Deus para as nossas vidas, bem, nós nos encontramos à mercê das nossas próprias inclinações e desejos.
E assim torna-se fácil para cada um de nós justificar nossas próprias vontades, justificar nossos próprios desejos internos, não é? Baseado naquilo que nós gostamos, que nós achamos melhor para nós, o que é melhor para o momento em que eu estou vivendo. Não é verdade? No momento em que nós negamos a vontade do Senhor, não buscá-la, não conhecê-la para estas grandes decisões da vida, nós nos vemos entregues ao nosso próprio desejo, à mercê da intuição, das nossas vontades internas. Logo que um crente, consciente ou inconscientemente, ele adota essa perspectiva errada que agora domina a maioria dos evangélicos no Brasil, assim ele se vê, deixa-me colocar entre aspas, livres. Eles se veem livres do dever de permanecerem fiéis à vontade de Deus. E esse crente, com mais facilidade, ele se afastará do chamado de Deus para uma vida de serviço ao Senhor, de sacrifício ao Senhor, de dedicação a Ele. De maneira que esta questão de conhecer a vontade de Deus e submeter-se a ela é uma das questões mais importantes da vida cristã. Como pastor, ao longo desses 9 anos, eu tenho observado que a raiz e a base de muitos dos problemas que eu tenho que lidar com cristãos está ligado a isso, a decisões que foram tomadas sem buscar a vontade de Deus, que agora precisam ser remediadas. Queridos amigos, essas são as questões mais sérias e eu gostaria nesta tarde que esta palavra falasse com você e que esta doutrina lhe ensinasse daqui para frente, se você ainda não aprendeu estas coisas, como tomar decisões grandes segundo a vontade do Senhor. Bem, nós precisamos responder então esta questão. Possui Deus um propósito, uma vontade específica para cada um de seus filhos e filhas? Bem, sempre foi crido que sim, que Deus tem um plano, um propósito específico nas principais avenidas, nos principais entroncamentos, bifurcações da vida. Deus possui uma vontade específica para seus filhos. Mas já de algum tempo, como eu mencionei, devido ao enfraquecimento na qualidade do ensino da palavra de Deus nos seminários e em muitas igrejas, bem, crentes parecem estar em dúvidas, não é? Se Deus realmente tem um propósito, uma vontade, e se eu realmente devo buscar a vontade de Deus, ou se tudo é uma questão de bom senso, princípios morais. Queridos amigos, será realmente que o Senhor guia nas decisões? E como ser guiado por Deus? Essas perguntas que eu acabei de fazer não teriam uma resposta difícil há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Por quê? Porque veja, embora crescendo em um contexto evangélico, eu me recordo que o povo de Deus no passado, há 30 anos atrás, ansiava, desejava viver sob o senhorio de Cristo. Havia 30 anos atrás hinos que cantavam sobre o senhorio de Cristo, corinhos, cânticos, conferências sobre o senhorio de Cristo, encontros sobre como buscar a vontade do Senhor. Você não ouve mais nada a respeito. Isso mostra que as pessoas desejavam conhecer a vontade de Deus, desejavam viver sob o senhorio de Deus, sobre a vontade do Senhor na carreira, na família. Os jovens crentes tinham esse desejo profundo em sua alma. Jovens que estão agora nos seus 50 anos, 45, 60 anos, 40 anos de idade, eles tinham um desejo profundo na sua conversão, na adolescência, na juventude, em conhecer. Por quê? Porque nesta época há muitos entroncamentos ainda diante de nós, não é? Muitas bifurcações. E assim eu me recordo do povo de Deus desejando conhecer a vontade de Deus. Assim não era uma resposta difícil, se Deus guia ou não, todos sabiam e todos buscavam. Mas hoje muitos cristãos, marque você, falam apenas em buscar a bênção de Deus. Talvez você não tenha percebido como isso mudou. Hoje muitos falam em buscar a bênção de Deus para as decisões que eles já tomaram. Já não é mais uma questão de buscar a vontade de Deus antes da decisão. Hoje é só uma questão de buscar a bênção de Deus, porque eu já decidi o que eu vou fazer, que caminho eu vou seguir. Não é triste a diluição do cristianismo evangélico, como a palavra de Deus tem sido colocado de lado, esses princípios claros, práticos e substituído por tantas coisas. Oh, meus queridos amigos, a busca da condução divina, a busca da vontade do Senhor. Bem, deixe-me destacar aqui 2 pontos importantes, antes de nós lidarmos com os textos, é claro. Primeiro,
Quando nós falamos sobre buscar, conhecer a condução divina na vida do crente, quando nós falamos sobre buscar a condução divina, nós não estamos pensando aqui na busca por um toque direto do Espírito, como creem nossos irmãos pentecostais, que buscam por sonhos, visões, um anjo, uma revelação, uma palavra profética e coisas mais como essa. Não tem qualquer coisa a ver com isso. Significa buscar a vontade de Deus de acordo com a revelação divina na palavra de Deus. E nós veremos os preceitos e os passos. Esse é o primeiro ponto importante a ser marcado aqui. Quando nós falamos sobre buscar a condução divina na vida, nós não estamos falando sobre avenidas místicas, sobre buscas místicas e coisas desse tipo, mas o exercício da mente na palavra revelada de Deus, que é o caminho seguro, permanecer nos limites seguros da palavra de Deus. Segundo, ao falarmos sobre a necessidade de buscar a vontade de Deus para nossas vidas, nós não estamos lidando aqui com questões de menor importância, questões como, eu devo ir para o trabalho de carro ou de ônibus? Não essas questões. Eu devo tomar café todo dia ou evitar a cafeína? Como vai ser o meu almoço, mais vegetal, mais carne? Nada disso. Nós não estamos pensando sobre questões de só menor importância espiritual, embora haja importâncias práticas da vida diária nessas questões. Mas quando nós falamos sobre buscar a vontade de Deus nessas áreas da vida, nós estamos pensando sobre as maiores questões, as questões de grande importância. É por isso que eu tenho usado o termo avenidas da vida. Bom, há trieiros, há ruas, não é? Há vielas, coisas que você vai rapidamente, você sai, mas há avenidas, autoestradas. Avenidas da vida são aqueles caminhos que nós iremos tomar, no qual nós iremos jornar por muitos anos ou por toda a vida. Casar ou não, permanecer solteiro ou casar, isso é para a vida. Com quem me casar, isto é para a vida. Qual profissão seguir, isto é para a vida. Qual igreja local ser fiel e dedicar a minha vida inteira ali, isto é para a vida. É sobre estas questões como essas e algumas outras questões que nós consideramos aqui as grandes avenidas da vida. Bem, nós cremos, como a maioria dos crentes em Jesus no passado, que Deus ele possui sim uma vontade específica para cada um de seus amados e amadas filhas. Oh, meus irmãos, se você é um pai e ama sua filha, seu filho, você tem um desejo muito grande por ela, por ele, não é? Que seja uma bênção e abençoado nestas grandes avenidas. E você, ainda embora não se impõe sobre o seu filho, você o ajuda e mostra os princípios e o caminho, e tenta aplanar e mostrar a direção e virar o rostinho dele para os caminhos de Deus, para que pelo coração e pela vontade este filho, esta filha busca. Quanto muito mais o nosso Pai Celestial, que nos amou na eternidade passada e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E enviou o seu Espírito que nunca nos deixaria só. Deus tem uma vontade, sim. Saiba disso. E aqui estão grandes, imensas bênçãos. Conhecer a vontade de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Bem, aqui estamos, nós cremos nisso, que Deus possui uma vontade específica. E porque nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, eu espero que você esteja acompanhando o raciocínio nesta tarde. Porque como crentes nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, então nós temos a responsabilidade, o dever de buscar a vontade de Deus nestas grandes avenidas da vida. Você sabe por quê? Muito crente não busca a vontade do Senhor, é porque muito crente não vive sob o senhorio de Cristo. Quando você quebra uma doutrina, ela afeta outra, um abismo chama outro abismo. Uma ignorância sobre algo afeta e reflete sobre outra coisa. Mas nós fomos chamados para estar sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo e viver para Ele. E se isso está firme em nós, então é muito mais fácil, não é? Buscar a vontade do Senhor. Você percebe? Quando nós somos salvos, nós pertencemos a Cristo. Ele é Senhor, não mais eu. Cristo em mim, e esta é a base para toda a vida cristã. Daí buscar a vontade do Senhor é tão fácil, ou melhor dizendo, tão natural. Se Ele é meu Senhor, eu quero conhecer a sua vontade para a minha vida. Minha vida ela é breve, ela irá acabar, há avenidas, eu preciso conhecer a vontade do Senhor. Bem, há textos bíblicos que mostram
exemplos da condução divina na vida do seu povo. Você se recorda sobre Moisés, como ele orou ao Senhor, Deus o conduziu. Davi é um tremendo exemplo, constantemente buscando a vontade do Senhor. Nós lemos sobre Paulo buscando a direção do Senhor, sobre Timóteo buscando a direção do Senhor, ou melhor, Paulo ensinando a fazê-lo. E a condução divina na vida dessas pessoas é registrada aqui para nós. Talvez alguém diga, bem, isso aconteceu na vida de Moisés ou de Paulo, mas isso foi uma instância específica, particular para eles. Não, queridos amigos, foi registrado aqui pelo Espírito como narrativas para o nosso ensino, isto é, para nós hoje. Será que nós sabemos aplicar estas coisas da palavra de Deus registradas aqui? Elas estão registradas aqui para nós, para nos ensinar a condução divina como Deus os ensinou. Bem, o nosso primeiro e maior exemplo então sobre condução divina, sobre fazer a vontade de Deus, buscá-la e fazê-la, é claro, é o exemplo do próprio Salvador, é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós vemos o exemplo do Senhor. Ele realizou escrupulosamente toda a vontade do Pai. Quando ele viveu neste mundo, ele viveu uma vida perfeita, uma vida de obediência como nosso representante e como nosso exemplo. Abra comigo nesta passagem do Evangelho de João, no capítulo 5. João capítulo 5, versículo 19, nossos primeiros textos, o exemplo de nosso amado e querido mestre aqui. João 5, versículo de número 19, estas palavras: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o Pai, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Veja o versículo de número 30 agora: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Veja agora o capítulo 6, versículo de número 38. Ainda em João, capítulo 6, versículo de número 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Capítulo 8, versículo de número 28. Agora, siga comigo na palavra de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo, como meu Pai me ensinou. Esses versículos, eles são a base teológica para nós nos submetermos à vontade de Deus em todas as principais decisões da vida. É a vontade específica de Deus para as nossas vidas. Nas principais avenidas, nós devemos buscar, nós devemos nos submeter. Certamente Cristo sabia o que ele veio fazer aqui, mas quando ele tomou um corpo e uma natureza humana, ele foi guiado pelo Espírito em todas as coisas. E aqui estamos nós, não seríamos nós também guiados pelo Senhor, buscando a sua vontade revelada na palavra de Deus? O fato de que a obediência perfeita do Senhor Jesus Cristo foi essencial para o plano de salvação, mostra que esse é um padrão requerido de todo crente. Um padrão requerido, queridos amigos, uma base para a bênção, porque o servo, ele não é maior que o seu senhor, e se o Senhor se submeteu buscando a vontade do Pai, quanto mais nós. Oh, e se nós não fazemos, quantas tristezas, não é? Quantas decepções, quantas dúvidas. Uma vida infrutífera talvez, mas aqui nós temos os princípios para redimir o tempo que nos resta e aplicá-los. Bem, queridos amigos, é inconcebível, pensar que o Senhor precisaria viver uma vida de submissão inteira a toda a vontade do Pai para ser o nosso Salvador. E nós, por nossa vez, devemos viver como nós desejamos, contanto que nós tenhamos um comportamento moral nas decisões. Não. Deus possui uma vontade específica. E é parte da nossa submissão ao senhorio de Cristo. Conhecer, buscar, e a bênção do Senhor está sobre ela. Bem, agora eu abrirei em um número de textos das Escrituras que estabelecem este princípio da condução divina. Que todo crente deve buscar a ajuda de Deus para ser guiado nas principais decisões da vida. Abra comigo em Êxodo, capítulo 33. Nosso versículo é o versículo de número 13. Aqui, Moisés orando. Agora, pois, diz Moisés: se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber
o teu caminho. Que palavras, não é? Que palavras, um texto tão importante para nós. Todas as jornadas de Moisés e do povo de Deus foram guiadas por Deus. Bem, apesar deles terem vagado por algum tempo no deserto, Moisés e o povo seria guiado por Deus, porque eles buscaram a bênção de Deus. E nós somos ensinados a copiar este exemplo, este princípio, é claro, a buscar a condução divina em todas aquelas grandes áreas da vida. Observe a palavra de Moisés aqui, orando ao Senhor: rogo-te que me faças saber o teu caminho, literalmente, a tua direção específica. Qual é o caminho? Há muitos, Senhor, eu te rogo, um clamor, um desejo, uma submissão por buscar e conhecer o caminho específico na decisão a ser tomada. Bem, será que é certo para nós tomarmos exemplo de Moisés antigo, do Antigo Testamento, como padrão para nós hoje, crentes do século 21? É claro que sim. Porque a Bíblia ensina isso. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios 10, de 1 a 11, nós temos este princípio de que as experiências do povo de Deus na antiguidade estão aqui registradas como exemplos para nós a seguirmos. 1 Coríntios 10, de 1 a 11, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Observe agora: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos, nós hoje, a igreja, as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, o exemplo deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não forniquemos, versículo 9, não tentemos a Cristo, versículo 10, não murmureis, também como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas, registradas no Antigo Testamento, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E se para eles já chegaram os fins dos séculos, a igreja no primeiro século, porque Cristo já tinha vindo, quanto muito mais para nós, que vivemos no capítulo final, na página final do capítulo final. Estes exemplos de Moisés, de Davi, do povo de Deus, dos seus erros, dos seus acertos, da maneira como eles buscaram o Senhor, estão aqui, meus irmãos, para nós. Aplique isto à sua vida. A palavra de Deus não é um livro de poesias a ler e pensar em coisas belas e tomar minhas decisões. Aqui estão princípios, diretrizes para tudo na vida cristã. E nós devemos buscar estas coisas. Bem, estão especificamente registrados aqui, diz Paulo, como lições para o povo de Deus na era do Evangelho. Assim como o povo de Deus foi guiado no deserto, nós também somos guiados por Deus. Nós devemos estar debaixo da vontade de Deus nas grandes decisões, nos caminhos, nas avenidas principais dele para a nossa vida. Veja essa oração de Moisés: o teu caminho, Senhor, agora te rogo, ensina-me o teu caminho. Bem, nós tomamos isso como uma referência às grandes questões da vida, o caminho pelo qual Israel deveria seguir para chegar em Canaã. Escolhas grandes, casar ou não, como eu mencionei, que profissão, onde viver, algo que irá afetar a minha vida por muitos anos ou décadas. Eu preciso da condução divina. Será que um crente se aventuraria em grandes decisões, como casamento, profissão, cidade onde morar, igreja onde permanecer, sem buscar a direção do Senhor na palavra de Deus? Observe essas palavras de Moisés aqui, então, no Salmo de em Êxodo capítulo 33, versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, Senhor, há um rogo aqui, há uma submissão, me faça saber, Senhor, o teu caminho. Esse é o nosso primeiro texto, mas aqui está o segundo texto. Abra comigo no Salmo de número 25, nós leremos o versículo de número 11, o versículo de número 4, na verdade, Salmo de número 25, nós vemos os mesmos termos aqui. Espero que você esteja acompanhando a ideia da condução divina, estes homens orando, buscando
serem guiados por Deus. 25:4, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Davi, quantas grandes decisões ele não deveria tomar, e ele está orando ao Senhor, ele quer conhecer a vontade de Deus. Faze-me, Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, caminhos, estradas, lá como em Moisés. O salmista ele busca a condução de Deus nas principais decisões da vida. Veja o Salmo de número 27, permaneceremos um pouco aqui em Salmos, versículo de número 11 agora. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Veredas direitas, caminhos e veredas. Davi ora pela condução divina. Esse salmo ele não se refere a um estilo de vida, é claro, é a condução divina aqui. Ele se refere, sem dúvida, aos principais aspectos das decisões a serem tomadas. Bem, veja o Salmo de número 32, nós seguiremos um pouco rápido aqui em Salmos. 32, versículo 8 e 9, apenas para marcar este ponto. Versículo 8 e 9, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então ele diz algo interessante. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se acheguem a ti. Você percebe? Interessante, não é? Caminho. E então uma ilustração sobre animais que precisam ser guiados. Qual é a conexão? É simples, se você vê o tema central de todo o Salmo, você percebe as ilustrações florais, silvestres, campestres que ele põe. Davi compara pessoas que não buscam a vontade de Deus na jornada da vida como estes animais campestres. Senhor, me ensina o teu caminho, para que eu não seja como um animal campestre que é atraído pelo estômago para o pasto, que se afastam do caminho, que vagam pela vida pelos seus próprios desejos. Davi ele está nos dizendo de uma maneira muito educada e indireta que ele se comportou, como um cavalo, como uma mula, no que se refere ao pecado com Batseba, a morte de Urias, a não ter buscado a vontade de Deus, se ir para a guerra ou não. Assim ele diz neste versículo, não se comporte, versículo de número 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Oh, meus queridos irmãos, que palavras, não é? Deixar de buscar a direção de Deus. Bem, veja o Salmo de número 143 agora, versículo de número 8. Salmo 143, versículo 8, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Não é maravilhoso o caminho certo que Deus estabeleceu para ele? Volte ao Salmo 37 agora mais uma vez, veja o versículo de 1 a 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem te tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, a grande decisão, busque a direção divina, só entregar aqui, não apenas orar pela bênção no caminho que você já decidiu, confia nele, nos seus princípios para essa decisão, e ele o fará. Não é um salmo tão confortante, ele fará isso passar, ele fará isso acontecer. Você confia no Senhor? Você não é irmã pequena fé. Oh, estou desesperado, pastor. Por que, minha irmã? Porque eu já passei desta idade, ainda não me casei. Eu vou fazer alguma... Não é a irmã que está me falando isso, não. Estou lendo. Eu vou fazer alguma coisa para conseguir um marido. Eu vou sair dessa igreja, uma igreja boa, serve ao Senhor, é bíblica. Mas aqui não tem rapazes que eu me interesso. Vou para outra igreja, não interessa se é uma igreja mundana, se é uma igreja terrena, se é uma igreja infiel, desobediente. Eu preciso me casar, eu já passei da data de validade. Eu vou virar... Quanta carnalidade, queridos irmãos, nós observamos hoje em dia. Não, eu vou apelar para a sensualidade porque eu não estou conseguindo ninguém. Quão tolos nós podemos ser e carnais e nos colocar nas mãos de Satanás
para sermos guiados para uma armadilha. Não, aqui está, que palavras que devem marcar nossa compreensão da vontade do Senhor. Ele dirigirá os teus caminhos, Ele te conduzirá, versículo de número 5, que palavras tão belas. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ele fará prosperar, versículo 7, o teu caminho. Ele fará prosperar se você esperar nele, se você confiar nele e se manter fiel, submetendo-se às vontades do Senhor que você já conhece. Santificação, esperar no Senhor, uma igreja bíblica, pureza, viver para Cristo, o reino de Deus em primeiro lugar, e então ele passa a adicionar as demais coisas. Oh, meus queridos, permita a exortação aqui. Estas palavras, elas fluem da palavra de Deus. Provérbios 3, versículo de número 5 a 6, é muito interessante. Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele dirigirá os teus caminhos. Veredas, avenidas da vida. A palavra hebraica para endireitar aqui é aplainar. Aplainar o caminho para você seguir. Porque ele é bom. Você espera nele, você aplica os princípios dele, o reino de Deus em primeiro lugar. Ainda embora o caminho não pareça claro, há dificuldades, há desafios, o Senhor irá aplainá-los, ele endireitará. Porque nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, uma igreja bíblica onde viver e servir a Cristo. A vontade do Senhor, estou citando alguns exemplos de vários, não é? Das grandes direções. Mas nós encontramos isso também no Novo Testamento. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 17. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 17. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Leia agora. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Crentes são comandados a se separarem de toda a idolatria, de toda forma de sincretismo religioso, e há uma promessa aqui quando nós fazemos, nos submetemos ao senhorio de Cristo. Se eles se santificarem e separarem do que é desagradável ao Senhor, Deus, por sua vez, vai ser um pai que preparará todas as coisas para seu filho e sua filha e o conduzirá. Como um pai, um tutor que prepara tudo. O ensino, a proteção, o alimento, a direção, o caminho, as bênçãos e o conforto. Se nós nos separamos daquilo que é desagradável a Deus, você quer ser conduzido por Deus, então não é uma questão apenas de orar, Senhor, me abençoa na decisão que eu tomei. Aparte-se do caminho mau. Santifique o teu coração e os teus olhos. Odeie aquilo que Deus detesta. Ame aquilo que Deus ama. Aprenda a encarar e a rejeitar o erro e se afastar do caminho mau. Então Deus será como um pai. Essa é a promessa para nós. E que promessa tão maravilhosa. E todo crente sincero que tem esperado no Senhor tem experimentado esta verdade. Deus como um pai, tão paterno, conduzindo as nossas vidas. Veja comigo Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16. Estamos estabelecendo esta verdade de que a condução divina deve ser buscada por todo crente. Tiago 4, de 13 a 16, todos conhecemos, não é, estas palavras? Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta
é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O bem aqui é buscar a vontade do Senhor. Bem, aqui estavam crentes negociantes. Eles decidiram passar um ano em outra cidade, um ano da sua vida. Imagine você fazer negócio distante de casa, da família, da igreja, sem, por sua vez, buscar a vontade do Senhor. Bem, sem considerar apropriadamente, com calma, a vontade de Deus e os propósitos de Deus nessa questão. Um ano de sua vida é uma parcela muito grande, não é? Da vida, para viver sem a condução divina. Muito estrago pode acontecer em um ano sem a condução divina. Em um dia, em algumas horas, sem orar e sair pela vida na segunda-feira, sem buscar a direção do Senhor. Quanto mais um ano. E o contexto aqui é negócio, mas o princípio se aplica. É o orgulho, é pecado tomar grandes decisões como essas, sem buscar a direção de Deus. 1 Pedro 5, eu concluo aqui nessa questão de textos que firmam esta verdade. 1 Pedro 5, nós temos o versículo 6 a 7, algumas páginas adiante. 1 Pedro 5, de 6 a 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão, potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele, isso é buscar a vontade de Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele é um pai para seus filhos e filhas. Tremenda promessa. Deus possui sua própria vontade para nós na jornada da vida, e nós devemos aplicar estas regras de condução à nossa vida, de modo a honrar a condução divina e o governo e o senhorio de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós não temos uma visão precisa a respeito de onde Ele está nos conduzindo, mas se nós buscarmos a condução de Deus e nos submetermos o nosso caminho a Ele, nós podemos ter certeza que Deus irá superintender, irá encaminhar as nossas circunstâncias naquele caso específico. Tenha certeza disso. Como então ser guiado por Deus? Quais os passos para conhecer a condução divina, quando nós desejamos saber e nos submeter à condução divina em uma certa área, a avenida da vida? Bem, eu gostaria de gastar estes últimos minutos oferecendo algumas direções bíblicas para isso. Eu me volto para o Salmo de número 25, nós permaneceremos ali, porque aqui nós temos passos para a condução divina. Davi está aqui no Salmo 25, essa é uma oração, ele começa dizendo: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Davi está aqui orando, buscando a direção divina. Nós vimos o mesmo em Êxodo 33:13, a oração de Moisés, clara submissão, não é? À vontade do Senhor. Perdão. E aqui no Salmo 25, e nós temos o primeiro passo aqui, Davi, ele inicia submetendo a sua vida à guarda e à condução divina. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Davi, ele começa a busca pela condução divina em uma grande decisão, submetendo sua vida à guarda, à proteção e à condução divina. Meu irmão, minha irmã, creia que Deus tem um caminho para você nesta decisão grande da vida. É uma grande decisão, creia primeiro nisso, e então submeta-se à vontade de Deus. E a primeira regra para buscar a condução divina em uma grande decisão, uma grande avenida da vida, é esta: submeta-se completamente a Deus, ore com fervor, buscando a condução e a proteção divina. Não corra para dentro dessa decisão, dessa avenida da vida, seja qual for, tomando decisões superficiais, autoconfiantes, repentinas. Ore e submeta-se ao Senhor. Davi, ele mostra a sua confiança e submissão no Senhor. Versículo 2: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Tomar grandes decisões na vida, como se não houvesse uma vontade superior de Deus a se buscar, é retornar àquelas velhas diretrizes pré-conversão, da autodeterminação, não é?
Isso é errado para um crente. Tristemente, muitos crentes, tenho visto, se comportam assim em sua vida pessoal. Eles mudam de trabalho, de carreira com muita facilidade, escolhem profissões e empregos simplesmente baseado no que gostam mais, mudam-se de uma cidade para outra diferente, simplesmente porque eles gostam mais da paisagem daquela cidade, do campo, da maneira como as pessoas são aqui nesta cidade. Queridos amigos, qualquer escolha que fazem muitas vezes, tenho observado isso, parece que a regra na vida de alguns crentes não é a do senhorio de Cristo. A regra do senhorio de Cristo não parece estar operando em suas vidas. Eles se fizeram senhores de suas próprias vidas. Mas o pensamento de que Deus Todo-Poderoso, que conhece o fim desde o início e conhece o que está do outro lado daquela esquina, Ele tem um caminho estabelecido, mapeado para nós, é uma grande honra e um grande privilégio. Ser conduzido por Deus. Assim, o primeiro passo é sempre busque a condução de Deus, submeta-se a Ele com sinceridade. Nós temos que reconhecer que nós temos fraquezas. Davi reconhece isso aqui, está implícito, observe, versículo 2, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Eu tenho inimigos, eu tenho fraquezas, e nós devemos reconhecer que nós temos a capacidade de errar em nossa decisão, nossas vulnerabilidades, nossas necessidades, e é nesse espírito que então nós oramos com fervor, rogando pela condução divina nessa grande decisão que precisa ser tomada, é nesse espírito. Bem, a oração de Davi aqui nesse Salmo 25, ela está cheia de termos de submissão. Se você ler com calma, você vai observar: confio, dependo, me guardo no Senhor, tantos termos, e esse desejo genuíno de obedecer a Deus, não importa a direção que Ele nos conduza, está em falta em nós muitas vezes. No entanto, esse é o primeiro requerimento para ser conduzido por Deus: submeter-se completamente a Ele, orar com fervor em busca da condução e proteção divina. Esse é o primeiro passo. Mas deixe-me lhe dar um segundo passo para buscar a condução divina. Versículo de número 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bem, o que está em vista aqui é um desejo por clareza. E o princípio é este: você deve buscar limpar o teu campo de visão de todas as obstruções diante de você, diante da condução divina, na hora de tomar essa decisão. Isso é muito importante, amigos. Davi se lembrou disso, seus desejos errados, seus pecados da mocidade, suas motivações erradas. E o segundo passo, então, é, ao buscar a vontade de Deus sobre permanecer solteiro ou casar, com quem casar, que profissão, qual igreja, depois de orar daquela maneira, submetendo-se a Deus, você deve buscar limpar o teu campo de visão para olhar com clareza esta avenida, o caminho que está diante de você. Faça isso com bastante honestidade. Você deve perguntar o seguinte: nessa decisão, nessa avenida que eu vou entrar agora, a decisão que estou a ponto de tomar, o que está influenciando essa minha decisão? Será que é um desejo por posição social? Será que é o salário? Será que é uma busca por reconhecimento? Nós temos muitas fraquezas, não é? Muitos inimigos espirituais dentro de nós, incluindo desejos carnais, ambições egoístas, cobiças. E tudo isso nos influencia grandemente às vezes. E se essas coisas não forem identificadas e removidas do caminho, como nós podemos conhecer e experimentar a condução divina? Assim, o segundo passo é esse: você deve limpar o teu campo de visão e perguntar a si mesmo: o que está influenciando essa minha decisão para ir, fazer, tomar esta avenida da vida, nessa direção? Por exemplo, é triste às vezes quando algumas pessoas vêm conversar, não me refiro a ninguém em nossa igreja, claro, mas já tomaram as suas decisões, vêm buscar um conselho pastoral, ligam, e elas já tomaram suas decisões. E elas vêm apenas buscar um conforto, uma asserção, uma bênção pastoral na decisão que já tomaram. E às vezes, percebendo isso na conversa, eu preciso gentilmente, pastoralmente, mostrar o erro na atitude
e indicar que não é assim. Nós primeiro buscamos a condução divina antes de buscar a bênção divina, uma decisão já tomada baseada nisso e naquilo que tem me influenciado. Então, queridos amigos, algumas pessoas simplesmente buscam um caminho mais fácil também na vida. O que está me influenciando? Alguns buscam um caminho mais fácil, temor do que não posso ver, seguir um caminho ou ir em uma direção que eu temo, então eu escolho mais fácil, que estiver mais próximo, mais do que buscar a vontade do Senhor. Analisar o coração é a questão aqui. Se essas coisas não forem identificadas, como nós podemos conhecer a vontade do Senhor? O Salmo de número 139, versículo 23 ao versículo de número 24, é tão belo, porque é uma oração que termina com estas palavras. Eu estou mencionando aqui de passagem o Salmo 139, mas o versículo de número 23 a 24 termina assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Você percebe? Limpar o campo de visão. Prova-me no forno e conhece os meus pensamentos. E vê, Senhor, me ajuda, esse é um pedido, vê se há em mim algum caminho mau. A tradução não é tão clara aqui, mas no hebraico é mais ou menos assim: e vê se há em mim algum caminho mau, e se há, guia-me pelo caminho eterno. Não é belo? O segundo passo é sondar o coração, qualquer coisa que esteja influenciando minha decisão de um modo inapropriado. Eu preciso tomar as rédeas, ser sério e checar isso. Eu estou indo nessa direção por alguma razão muito terrena, muito egoísta, muito carnal. Terceiro passo, que nós extraímos aqui do Salmo de número 25 e de tantas outras escrituras, é que você deve buscar a orientação da palavra de Deus, os princípios da Bíblia. Na Bíblia, há regras sobre casamento, regras sobre, e nós lidamos recentemente com esse tema, não foi? Corte, casamento para o cristão, semana atrás. Na Bíblia, há regras sobre como deve ser uma igreja local. Se eu desejo me tornar membro de uma igreja local, eu devo conhecer o que a Bíblia ensina. Há na Bíblia uma foto, um mapa claro com o telhado, as portas e as janelas da igreja. Em outras palavras, há na Bíblia a maneira como a igreja local deve ser formada, o culto, a adoração, o evangelismo, a membresia, o governo. Se eu irei me tornar membro de uma igreja para o resto da minha vida e ser fiel, porque esta é a vontade do Senhor, permanência para a vida em uma igreja, eu devo saber a vontade do Senhor e conhecer o que é uma igreja. Assim, eu devo buscar na Bíblia os princípios para tomar esta grande decisão. Há na Bíblia princípios sobre a administração dos bens, da mordomia cristã dos bens, princípios que pesam na questão daquilo que eu devo gastar com uma compra de grande valor, porque uma compra de uma coisa pequena não é uma grande avenida, não é? Mas uma compra de algo grande, uma casa, um carro, isso é algo que vai perdurar por muito tempo. Assim, há princípios na palavra de Deus, um consórcio, uma dívida, algo grande. Eu devo buscar a orientação de Deus, porque esta é uma avenida da vida. Há na Bíblia regras para apontar pastores, presbíteros, diáconos. Há definições do chamado bíblico, mas às vezes as pessoas erram nisso. Eu me lembro lendo o livro de um pastor que falava sobre a orientação bíblica, e ele tocou nesta questão de buscar os princípios bíblicos para o pastorado. E ele cita a história de um jovem que desejava muito saber se era a vontade de Deus que ele se tornasse um pastor ou não. Mas aquele era um daqueles jovens mais românticos, né, que queria mais se ver atrás do púlpito do que pastorear, não conhecia muito sobre essas coisas. Ele fez o seguinte: um pastor tem que se preparar, é seminário que prepara, eu vou para um seminário, vou mandar o meu formulário de aplicação para esse seminário. Senhor, eu oro agora, se for da tua vontade, que eles me aceitem. Se eles não me aceitarem, eu sei que não é a tua vontade. Ele mandou o formulário, nos diz esse pastor, sobre este jovem, e foi aceito. E foi para o seminário, passou ali 4 ou 5 anos. Mas o que ele não sabia era que o seminário estava desesperado por alunos, para pagar os professores, a luz, a eletricidade, o prédio. Estava aceitando qualquer um de qualquer denominação, independente de credo. Não é triste? E ele conta depois sobre o resultado do pastorado deste jovem em igrejas, e quantas dificuldades, quantos problemas, dor no coração e desencaminhamento a tantos cristãos pelo seu pastorado. Queridos amigos, a palavra de Deus tem regras
ela aponta para isso, diretrizes. Esse homem é chamado por Deus para o ministério, está apto a ensinar, está apto a pastorear. Alguns não parecem entender. Uma pessoa que tem um dom de ensino, um pastor tem que ter um dom de ensino, mas se uma pessoa tem um dom de ensino, não significa que tem um dom do pastorado. O pastor terá ambos os dons, outras pessoas irão ensinar também na igreja. Há tantas diretrizes, não é? Esposo de uma só mulher, fiel, idônea, etc. Há diretrizes para a igreja, como evangelizar. Bem, eu devo seguir aqui. Há conselhos bíblicos sobre estas coisas na Bíblia, é claro. É claro que a Bíblia não te dirá o nome da pessoa com que você deve casar, o endereço dele, nem o nome da companhia onde você vai trabalhar, mas há direções e diretrizes divinas. Assim, esses princípios que pesam sobre essas grandes questões devem ser checados. E esse é o terceiro passo. Primeiro, submeta-se a Deus em oração. Segundo, limpe o campo de visão que está influenciando a tomada de decisão. Terceiro, cheque os princípios bíblicos que pesam sobre esta avenida da vida. E quarto, pese então os prós e os contras. Versículo 9, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Justiça aqui poderia ser traduzida em julgamento, e a ideia no original é guiará os mansos no seu julgamento, no julgamento em que eles devem fazer. Pese os prós e os contras. Ele te conduzirá nos pensamentos e no julgamento. Quando há sinceridade, se você busca a direção do Senhor, então Ele te ajudará a pensar sobre as coisas com uma clareza muito maior do que você jamais teve. Você já experimentou isso? E você orou ao Senhor por direção, numa decisão, numa ação a ser tomada, com sinceridade, submeteu-se a Ele, e Ele te deu uma clareza de pensamento, uma perspicácia, uma articulação que você não tinha antes, que talvez foi embora depois da decisão certa a ser tomada. O Senhor guia, Ele guia o julgamento dos seus filhos e filhas. Assim, na condução divina, não empurre para o lado a mente, a consideração das questões. Quinto passo. Bem, talvez Deus haja de uma maneira soberana na situação. Versículo 4, 5 e versículo 9 apontam para isso. A ação soberana de Deus. O versículo 4 diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. E o versículo 5 segue mencionando, mas o versículo de número 9, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará os seus caminhos. Não é muito claro aqui não, mas a ideia é de uma condução que parece como o atirar de uma flecha. Deus irá conduzir a flecha, conduzirá aqueles que são mansos. Uma flecha é lançada, mas Deus conduz a direção. Os dados são lançados, mas a ele pertence a numeração que cai. Essa é a ideia. Ou seja, o passo é esse. Se você é sincero, submete-se a Deus, ora, limpa o campo de visão das coisas que estão influenciando carnalmente as decisões ou convenientemente. Então, aplica os princípios bíblicos sobre aquela decisão, aquela área. Você pesa os prós e os contras. Então, se você faz isso, Deus irá intervir de maneira soberana em alguma circunstância. Por exemplo, quando o curso de ação que nós vamos tomar agora nessa decisão, vou comprar uma casa, passei 6 meses pesquisando, etc. Tudo necessário. E o curso de ação, a decisão para esse local, esta casa é perfeito, é isso. E eu tenho orado, me submetido ao Senhor, prezado os prós e os contras, aplicado os princípios bíblicos, eu tenho me submetido à vontade de Deus, isto é. Parece ser a melhor decisão. Mas, de repente, você ficou perplexo e pasmado. Como aquela porta se fechou, de repente, do nada, e não há como mais ir em frente na aquisição desta casa. Se nós formos sinceros e circunspectos em buscar a direção de Deus, o Senhor, mesmo que nós tenhamos feito tudo certo, porque Ele conhece o fim desde o começo e vê além do que nós vemos, Ele irá agir soberanamente para que nós não tomemos uma decisão errada, ou fechando uma porta, um caminho que nós não podemos ir, ou de repente abrindo um caminho tão maravilhoso, porque nós seguimos as suas direções. Muitas vezes Deus irá intervir soberanamente. Aqui está um sexto passo e nós caminhamos para a conclusão. Nós temos que ser sensíveis também
àquela convicção que vem de Deus. Uma grande convicção, isto é, uma paz da parte de Deus a respeito da situação, ou uma grande intranquilidade. Agora, não erre nisso aqui. E na minha experiência pessoal passada, eu errei muito. E eu tenho observado muitos crentes errarem aqui. Este é o sexto passo. Sexto, não o primeiro. Se eu sinto paz, é a vontade de Deus. Se eu sinto intranquilidade, não é. Esse é o último e não o primeiro passo. Para se tomar uma decisão. Eu orei ao Senhor e senti paz quanto a essa decisão. Mas Ele não limpou o campo de visão. Talvez haja motivos e inclinações erradas nessa decisão. Não buscou os princípios bíblicos que pesam, talvez esteja agindo contra a vontade de Deus. Não buscou o conselho de outras pessoas mais maduras, pesando os prós e os contras. Não usou a palavra de Deus, não gastou nenhuma energia mental pensando os prós e os contras. Eu sinto paz, eu orei e tenho paz, tenho tranquilidade. Queridos amigos, ter paz e tranquilidade é uma proporção final que o Senhor traz, e não a primeira. Não é o meio de se buscar a direção e uma decisão grande a ser tomada, mas essa é uma decisão, e nós estamos falando aqui sobre avenidas da vida. Assim, você não deve dizer e colocar tudo nesse ponto: eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu vou em frente. Não, enganoso é o coração, mais terrível, não é? Do que qualquer coisa. Ele pode nos enganar, mas se o coração nos enganar, maior é o Senhor do que o nosso coração. Todavia Ele pode nos enganar, mas se nos enganar, o Senhor é maior e pode intervir, é soberano, se nós somos sinceros. E se nós nos submetemos ao Senhor e seguimos estes passos. Meus irmãos, eu não preciso mencionar para você que não deve haver nenhuma atitude mística do tipo pentecostal na busca pela direção divina. Não, eu lhe contei aquela história de um amigo da adolescência, evangélico, um querido amigo, que dizia querer muito se casar, e haviam duas moças queridas na igreja, e ele não sabia qual dessas moças ele deveria escolher. Olha que coisa, né? Amizade, corte, nada. Quais ele deveria buscar? E ele orou ao Senhor: Senhor, me dá um sinal, um novelo de Gideão, diz que essa menina que o Senhor escolheu apareça na igreja no domingo pela manhã com uma rosa branca, que eu saberei que ela é. Sabe o que aconteceu? Ela apareceu. Mas o que ele não sabia é que no sábado anterior tinha tido um casamento na igreja. No final a noiva distribuiu uma flor para todas as moças que ajudaram. Todo mundo teve flor. E veio com flor na igreja. Uns jogaram fora depois, e aquela lá foi a que sobrou. E o resultado triste, me perdoe a ilustração, é que ele casou com essa moça, baseado nessa orientação pessoal mística, e ele já está no segundo divórcio hoje. Não é triste? Mas se nós nos submetemos à vontade do Senhor, seguindo estes passos, submissão a Ele em oração, princípios bíblicos, pesar os prós e os contras, ver a direção do Senhor, então Ele agirá soberanamente para nós não errarmos. Não é? Mas se nós somos assim, perdoe-me, cabeças duras, crentes egocêntricos, quem sabe o Senhor não permitirá este caminho maravilhoso para que eu seja disciplinado. E tem que ser tratado de uma maneira muito diferente no meu caráter e coração, através de muitas dificuldades, para ser purificado. Que não seja assim, não é a vontade dEle isso, que nós sejamos disciplinados pela vara, quando nós podemos ser disciplinados por princípios e bênçãos, e seguir com alegria na vida, submetendo-nos à vontade do Senhor. Deixa-me fechar aqui. Não há tempo, não é, para aplicar estes passos em cada área específica, casar ou não, profissão, etc. Mas esses são os passos para a condução divina. Você anda em um relacionamento com Deus, em sinceridade e fé, e Ele te conduz. Você não busca por revelações extra-bíblicas, uma profecia de alguém, da irmã fulana, um novelo de Gideão, ou intuições, ou sentimentos, ou coincidências. Não. O nome da pessoa com quem você casará não vai cair das nuvens da companhia, mas Deus tem uma vontade para você na avenida desta vida, e você deseja buscar a vontade do Senhor. E, meus irmãos, se você buscar, Deus irá te abençoar, e você terá paz de consciência, certeza de que você está no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar no mundo é lá no centro da vontade de Deus. E aqui está a direção para isso, nas grandes avenidas da vida. Ali há bênção, ali há alegria, ali há frutos espirituais. Você deve buscar a vontade do Senhor. Não importa em que estágio da vida você já se encontre.
em que avenida você esteja percorrendo, há tempo que pode ser redimido, vida a ser reconsagrada a esses princípios. Nós cremos que Deus tem um propósito específico para cada filho de Deus. E nessas principais, avenidas para a jornada da vida, isso está baseado no senhorio de Cristo. Eu quero submeter-me a Ele. Nossas vidas devem ser guiadas por Ele, sabendo que Ele certamente possui uma vontade. Deixe-me concluir com estas palavras tão belas de um servo de Deus do passado. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia.